Olá, minha gente, de novo aqui na TV Real e no programa de podcast para toda a região serrana e região dos lagos e outros municípios aqui não citados ainda, mas que teriam que elaborar vários, e então eu vou colocar dessa forma. Você, telespectador, ao nosso encontro, pensando em vocês, é que procuraremos fazer o melhor. Estou aqui de novo, mediante a procura também, além do Guto, outras pessoas também, algumas que pararam na rua e falaram sobre o Batista, né, o Dr. Batista, uma pessoa que dispensa comentários, um alto conhecedor da literatura e da história do Brasil e de outros, de conhecimentos gerais, é um historiador nato. E ele é profundo, né? Então, eu que sempre gostei de história, quero viajar na maionese, porque é bom você ouvir. Porque quanto mais a gente sabe e tudo, mais você está carente de conhecimento. Porque quando você encontra um historiador, é igual um professor, é igual um cara de faculdade. Ele se acha, está acima da grande média. Entretanto, quando ele está em contato com um professor universitário, ele vê que ele não sabe nada daquele assunto, porque existe uma diferença grande entre um cara que está fazendo faculdade e um professor universitário que fala aquilo brincando, porque ele repete a verdade e a repetição. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, Fernando, pelo convite, e estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas sobre o tema da história. Somente para relembrar que ele, eu gosto de falar isso porque ele lembra um pouco o intelectual Ciro Gomes, ele tem parentesco do Ciro Gomes, e é sempre bom porque é uma figura que agrada tanto a centro-direita como o centro-esquerda, porque ele é uma pessoa divisor de águas, né? É uma pessoa que não é de extrema. E é um conhecedor. Não estou nem falando de política, eu estou querendo entrar no conhecimento. Eu sou ligado a conhecimento. Um homem conhecedor de história, de política, de economia e, sobretudo, de direito, né? Embora essa parte esteja muito castigada. Bem, se não me engano, o Guto tinha me falado que seria falar mais sobre monarquia, né? Exato. E sobre a história colonial, né? A gente conversou a respeito, né, da monarquia, o que seria a monarquia brasileira e quais seriam as condições de retorno, né, da monarquia. E eu gostaria de frisar Sim. a personalidade, né, do Dom Pedro II. Sim. Que foi nosso melhor representante da monarquia. Nós passamos por três personagens, né, na história referente ligado ao Brasil, né, que o primeiro, ele chegou ao Brasil, ele ainda não era rei. Ele era um príncipe regente, que foi Dom João VI, que criou a estrutura, né, do Brasil. Sim. Praticamente com a chegada de Dom João, o Brasil se tornou, aquilo ali foi, há discussões no meio acadêmico historiográfico a respeito disso, que o Brasil se torna a metrópole e Portugal o Estado, né? É uma coisa assim que o Rio de Janeiro passa a ser capital do Império Português. Sim, sim. Né? E a criação do Banco do Brasil, da estrutura, né, da máquina administrativa, do intelectual, né, que é a faculdade, veio para cá. Todos os, vamos dizer assim, as instituições de importância que existiam em Portugal foram recriadas aqui no Brasil. E esse curto período de Dom João VI é o que a gente vai refletir no Dom Pedro II. Né? Agora, só uma coisa que de repente pode tirar uma dúvida para mim. Se não me engano, quer dizer, pelo que eu estudei assim na época, que Salvador foi capital federal.
né? E em que pese, até que ponto, ou depois do Rio de Janeiro, que você falou, só para esclarecer para mim e para os outros. O que aconteceu a Sim. primeiro plano, né? Salvador foi montada uma estrutura colônia, né? Sim. Seria assim o governador do estado. Como o Brasil por inteiro, ele era considerado como se fosse um estado colonial ligado Sim. a Portugal. Evidente, sim. Isso por volta de 700, com o surgimento da exploração do ouro, né? com as terras. Você fala 1720 a 1740. 720, 740, né? E por volta de 760, quando realmente instalam a capital eles transferem de Salvador para o Rio de Janeiro. Sim. Né? Isso aí. Esse período de Salvador, ele não teve tantas representações quanto a mudança para o Rio de Janeiro. Só revoltas, né? Mas foi depois, né? As revoltas foram depois. O fato entre Salvador e Rio de Janeiro são questões territoriais. Sim, né? sim. Como os bandeirantes eles desenvolveram a exploração, expandiram o território, Salvador começou a ter assim, um distanciamento, né, dos demais, e o avanço para o sul, isso obrigou a corte portuguesa a transferir a capital para o Rio de Janeiro, até por conta da exploração do ouro de Minas Gerais. Né? Isso tudo reflete quando a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 808 foi o que refletiu essa proposta, né, que seria a independência do Estado do Brasil. A capital deixa de ser Lisboa e passa a ser o Rio de Janeiro, capital real. Sim, né? Real. Aí a gente passa... Inclusive a metrópole também. É metrópole e capital real, né? A cidade real, a verdadeira cidade real é o Rio de Janeiro. Sim. Tá? O demais, aí, o que surgiu de demais é simplesmente romantismo. Romantismo. Sim. A gente passa, né, desse período aí com o retorno do rei Dom João. Aí ele já foi a rainha faleceu, a rainha era Maria I. Sim. Ela falece e Dom João ele é coroado como rei no Brasil, né? E diversas revoltas em Portugal, ele é convencido e praticamente obrigado a retornar a Portugal. Com isso, ele deixa Dom Pedro I à frente do que já era o Estado português. Ele deixa o príncipe Dom Pedro I, e a gente sabe que daí as articulações para o Brasil se declarar independente, desta vez de Portugal, né, de fato, Dom Pedro I ele torna o Brasil independente. Sim. Né? E em momentos depois, ele também é obrigado, que Dom João falece, se eu não me engano, aqui não me falha a memória, em 826, Dom João VI falece, e Dom Pedro se vê obrigado a assumir como rei, que ele é Pedro III, Pedro IV de Portugal. Ele estava em guerra com Dom Miguel, que Dom Miguel assumiu o reino e tinha discórdias, a disputa era muito extrema, as coisas não eram tão fáceis, né? O rei ele teve muitas dificuldades, e o imperador, né, quando a gente fala assim de imperador, ele era imperador no Brasil, mas o Pedro IV, rei de Portugal. Ele retorna, entra em guerra com Dom Miguel e consegue abdicar e instalar a filha, né, se eu não me engano, Francisca, como rainha de Portugal, uma das filhas. Quando ele abandona o Brasil, aí que a gente vai entrar no fato, né, do nosso monarca, Pedro II. Sim. Ele abandona Pedro II aqui para retornar para Portugal, com 6 anos. Né? Pedro não tinha completado ainda 7 anos e já estava à frente do Império. Você vê que é uma história muito complexa, muito profunda, né, de tragédias, né, porque o Pedro II, ele já tinha perdido a mãe, a Leopoldina. Ele foi amamentado por amas de leite, né, ligadas a Friburgo. A
acho que Marianne Werneck, que foi a principal. Sim. Teve outras, mas a de aceitação foi a Marianne Werneck. E dali para frente, ele também se vê com a morte do Pedro I, ele se torna imperador do Brasil assim muito jovem, né, sem condições de criança, né? Teve que amadurecer muito rápido e sem condições. Ele com 15 anos ele já era o imperador do Brasil, né? E aquilo é a raiz que a gente vê no Dom Pedro II. Ele é brasileiro, ele nasceu no Palácio de São Cristóvão, hoje, né, Museu Nacional. Ele nasceu ali, ele viveu ali, cresceu. E, infelizmente, ele morreu na França, né? Porque depois nós tivemos o golpe, que aquilo ali foi o verdadeiro golpe, a verdadeira tragédia brasileira, né? A gente fala assim porque muita gente não sabe o que é golpe, né? Eles criam narrativas. Aquilo ali foi a extrema traição, né? Que o Pedro II, ele teve uma formação assim muito dinâmica. Todos os fatores, né, ele viveu dentro de uma condição extremamente assim, difícil. Ele foi preparado para assumir o império, né? Ele foi uma pessoa que sem pai e sem mãe, né? A verdade é essa. Era obrigado a se alimentar das coisas mais simples que eram feitas na corte. Ele não teve um mimo, não foi aquele imperador da dinastia criado pela rainha, ele não teve nada disso. Ele foi criado por terceiros, né? Vamos dizer assim, principalmente na orientação do José Bonifácio e posteriormente Joaquim Nabuco, que foi quem preparou ele para ser aclamado como imperador do Brasil. E foi um período muito rico, né? Assim, de conhecimento, porque teve desde a época começou em 1500 e pouco, se não me engano, com o pau-brasil, né? Com aquela riqueza, depois entrou em cana-de-açúcar, né? Que foi a exploração que teve lá, que eles foram lá para Pernambuco, né? Para o Nordeste, melhor dizendo, e também Pernambuco, onde teve muita gente e tudo. Depois teve a época do ouro, que você acabou de falar, e paralelamente a isso teve na Inglaterra o grande êxito industrial, né? Industrial, das locomotivas e tudo. Foi um momento assim, tudo muito bem. E se não me engano, Portugal vivia em crise, desde a crise do problema ibérico, né? E também, aqui que você fala, e também, além da monarquia, também falasse mais sobre tanto antes do poderio, do monopólio da Inglaterra sobre a navegação, né? Que é o ato de navegação, que eles detinham o monopólio para o mundo inteiro, porque nunca se punha o sol, né? Em tudo que é lugar do continente tinha uma representação inglesa. E falar também sobre o Bonaparte, né? Que foi uma pessoa que causou um estrago. O Bonaparte, eu diria que ele fez o bem ao Brasil, né? Essa guerra da napoleônica, ela fez um bem enorme ao Brasil. Por quê? A Inglaterra saiu fortalecida, né? Porque a maioria dos combates eram terrestres, né? Eram tropas de infantaria, e com isso a marinha inglesa ela se fortaleceu muito, né? E o que proporcionou ao Brasil? O Brasil estava longe disso tudo, longe da Europa. A produção brasileira, ela teve um crescimento muito assim esplendoroso, né? Por quê? Porque a concorrência com os produtos europeus não existiam, né? Então o Brasil passou a ser o celeiro do mundo, e atualmente a gente está observando isso aí nesse tratado, né, Mercosul-União Europeia. A gente está vendo por que a França, diversos países agrícolas ali não aceitam. Por quê? O Brasil tem a condição de produzir. Essa parte da Inglaterra, a Inglaterra era os senhores do mundo nesses períodos, né? Porque a navegação realmente era o domínio. E depois teve também a Revolução Industrial. A indústria inglesa, ela simplesmente teve um sucesso esplendoroso até o surgimento dos Estados Confederados Germânicos, né? Que foi o que proporcionou o surgimento da Alemanha. Mas o que vem a interferir no Brasil? O Dom Pedro, ele estudou, a vida dele era o estudo, a educação.
E ele estava, como ele foi preparado por diversos representantes, diria assim, dos construtores do Brasil, todos eles estavam ligados a ensinar Dom Pedro. Ele foi o nosso estadista que talvez, se o Brasil tivesse uma representação além dele ali, eu diria, não é desfazendo, né, da Sim. Princesa Isabel, mas se tivesse, a sociedade daqueles tempos era uma sociedade machista, extremamente, talvez um herdeiro masculino talvez teriam criado uma outra condição, uma outra proporção nessa mudança, e talvez não teria acontecido o golpe, né? Que a gente vê o posicionamento de Dom Pedro, ele era contra a escravidão, né? As pessoas entendem muito ao contrário, mas ele sempre foi contra. Mas por força maior ele não poderia desfazer em momento daquela condição, porque era o braço, né, produtor do Brasil. As pessoas não entendem isso. É verdade. E foi justamente isso, porque, por exemplo, na época do ouro, todo mundo estava preocupado, principalmente com o quinteto, né, do ouro. Eles não estavam, não é que o Tiradentes fosse mal nem nada, é porque naquela época eles primeiro tinham aquela crença, né? Voltando naquela época também, eles deixaram da escravização dos índios por causa dos jesuítas e começaram a explorar os afrodescendentes. E tinha, justamente, como detalhadamente, para a gente bater um papo e se enriquecer mais, essa, vamos chamar, a escravidão afro, ela era uma coisa que rendia muito dinheiro. E começou, depois, através do... que eu vou lembrar agora, depois eu queria que você entrasse, através do Voltaire, daquela época do iluminismo, Voltaire, Adam Smith e tudo, o Robespierre, essas pessoas foram, com aqueles pensamentos, criaram, junto com os jesuítas, e o ato de navegação, né? A lei do ato de navegação, onde a Inglaterra fazia câmbio, digamos assim, com as grandes metrópoles do mundo inteiro. E não havia, e pegava muito mal a escravidão. Sim. O que aconteceu com isso aí, Fernando? A escravidão, todos eles exploraram a escravidão. Sim. Né? Só passou a ser ruim quando afetava o curso financeiro deles. Exatamente, né? É o que acontece. Que a Inglaterra, ela explorou muito. Sim. Ela explorou a escravidão desde o início. Desde aquela Rainha Elizabeth 1500. Sim. Rainha Elizabeth I. Né? Eles sempre exploraram, Elizabeth I. Eles já tinham essa ideia de exploração. Só que o que modificou isso? Foi a Revolução Industrial. Por quê? Era muito mais, eu diria assim, e hoje a gente vê isso no dia a dia. Revolução Industrial foi o assalariado, ele praticamente é uma coisa muito pior do que a vida que os escravizados tinham, porque muitos escravizados, eles tinham, um exemplo do Haiti, eles tinham o sistema de plantation, né? Aquilo ali funcionava de uma forma que eles próprios, eles produziam até melhor. Eles eram considerados não proprietários da terra, mas eles tinham a liberdade de produção. Isso, lógico, que sempre sobrava alguma coisa e eles negociavam aquilo. Tanto é que houve a Revolução do Haiti. A Revolução Haitiana foi porque eles estavam conseguindo sobrepor o colonizador, né? E eu diria, a Inglaterra, a França, a própria Bélgica, a Holanda, né? Eles tiveram, quando eles se viram acuados, o que eles fizeram? Eles partiram para cima da África. Eles retalharam praticamente a África toda. Eles invadiram a África e dividiram a África em colônias, né? Sim. O interessante é a gente aprofundar essas... não foi ensinado isso na escola, né? Muitas universidades nunca falaram isso. Esse tema é novo, esse tema até é polêmico, porque eu sou um dos pivôs desse tema, né? Dentro da UFRJ, dentro da UF, porque a gente se discutia aonde que está
a história da África, do Oriente, né, porque a gente só aprendia a história que era contada pelos franceses, a história bonitinha da Revolução Francesa, né, da independência americana. Liberté, igualité, fraternité. Isso aí. Aí que entra o Robespierre, tanto é que ele foi degolado depois, né, foi para a guilhotina. O Jean-Jacques Rousseau, né, que cria essa. A gente só aprendia isso. Quando começamos a questionar, isso aí naquela fase minha jovem lá, fase rebelde, do Grêmio Estudantil, a gente começou a questionar, peraí, mas vem cá, existe esse continente aqui e essa parte aqui do mundo aqui, então isso aqui estava onde? Onde que estava? A gente não sabe. Falou, não, peraí, não existe isso. A Rota da Seda é milenar. O canal de Suez ele foi aberto, mas ali já existia um intercâmbio entre os libaneses, né, os árabes ali da região, que muitos falavam turcos, que eram os otomanos, né? Mas ali existia já esse comércio com a Europa, né? Então o que acontece? Isso abriu essa gama de estudos em cima do continente africano. E apareceram diversas coisas ali que até então ninguém sabia, né? Essa parte da interferência dos africanos livres no Brasil, né? Porque não teve aqui só escravizados. Tinha africanos, tinha barões negros, né? Tinha os contratados, né, pelo que a gente fala, quando o pessoal fala holandeses, não existia invasão, existia um contrato entre Portugal, aí teve a ruptura desse contrato e aí se declararam invasores. Mas isso tudo vai refletindo no século XIX. Isso reflete no século XIX que o Brasil se torna uma segunda potência mundial mercantilista, né? Com a terra arrasada na Europa, o que acontece? O Brasil se torna a segunda potência econômica no mundo, né? Nós não temos... Mercantilista. Sim, mercantilista. Porque o Brasil passa a ser fornecedor de praticamente todos os produtos que a Europa não tinha. E a gente chegando um pouco na atualidade, de ver o Tratado Mercosul com a União Europeia, isso daí, para a Europa, é uma bomba. Mas eles vão ter que fechar esse contrato. Por quê? Porque eles não têm como satisfazer a produção. Né? A França briga por quê? Porque a França quer monopolizar. Ela quer manter o que ela está tendo lá, os produtos absurdamente elevados, né? Porque o quilo da carne aqui no Brasil que a gente paga 6 euros, vamos botar assim em média, o francês ele está pagando 10 e os demais ali 12, 13 euros, né, no quilo da carne. E até pior, né, os cortes melhores chega a 20 a 25 euros. Está falando arroba? Não, falando o quilo. O quilo. No arroba é muito maior. Não, arroba são 15 quilos, né? Mas o preço e a arroba do boi ela não é vendida com os cortes especiais, né? A arroba é o bruto, seria o bruto. Mas quanto é que estaria custando assim? Em torno de, vamos botar aí, 300 euros. 300 euros. Uma arroba de carne 15 especial. Quilogramas. Isso tudo, você imagina nesse período, vamos falar do período do século XIX, o café, né? O quilo do café ele era extremamente bem vendido. Vamos dizer assim. Por quê? Porque o café, a nossa produção, principalmente fluminense, né? Depois o café migrou um pouco para o sul de Minas. E desceu para São Paulo, e São Paulo ele foi o auge. Só que foi o auge e a queda, né? Porque a gente chega no período de 1930, que o café ele já não se torna... Teve a crise, né? Em 1929, né? Sim, porque o que aconteceu? O café ele deixou de ser um produto, uma iguaria, né? Ele passou a ser um produto comum. Aí perdeu aquele status que ele teve no século XIX. A saca do grão de café, naqueles tempos, se eu não me engano, era em torno de 4 mil réis. Né? Você imagina, hoje seria um pouco por baixo aí, uma saca de café de 60 quilos em grãos seria 16 a 17 mil reais, né? Então era vantajoso. E Dom Pedro II, ele soube o ensinamento, a educação que ele teve, ele soube administrar isso tudo.
ele mediou conflitos, ele mediou guerras, né? Com o Paraguai não teve jeito. E foi um estadista, né? Foi um excelente, foi o melhor estadista que ele foi considerado naqueles períodos ali, no mundo inteiro, uma pessoa, ele virou celebridade, né? Porque naquela época, só que não tinha a mídia, né? Não mídia. tinha mídia, mas ele, na visita que ele fez aos Estados Unidos, ele passou 3 meses nos Estados Unidos visitando, foi convidado pelos americanos para a exposição da Filadélfia. Ele foi aclamado. Teve até uma brincadeira que o jornal americano fez, que, se eu não me engano, ele estava no período eleitoral, que a eleição nos Estados Unidos já naqueles tempos. Os Estados Unidos já nasceu república, né? Ele nunca foi império nem teve monarquia. Eles fizeram uma brincadeira e lançaram uma enquete com o nome de Dom Pedro para presidente dos Estados Unidos. E ele foi muito assim, uma coisa assim, muito uma celebridade. Ele conseguiu assim uma intenção que seria uma pesquisa muito bem, uma colocação muito boa, né? Para ver que personalidade que era Dom Pedro II. E olha que nos Estados Unidos, que já estava crescendo, tomando os territórios lá do México. Sim, já estava começando a... Porque os ingleses muitos foram para os Estados Unidos, né? Irlandeses, né? Irlandeses e alemães. Que faz parte da Grande Bretanha. Irlandeses e alemães, assim, a formação clássica, né, desenvolvedora dos americanos. E o que aconteceu? Nesse período do século XIX, o Brasil teve todos os tipos de inovações que podiam ser assim, consideradas as tecnologias, o Brasil foi adquirindo, né? O imperador se interessava por esses avanços, né? Que é o barco a vapor, a máquina de ferro a vapor, a eletricidade, tudo isso, se a gente for parar e analisar para aqueles tempos, era um feito fantástico. Poxa vida. Era uma coisa fantástica. O telefone, né? Graham-Bell. O Brasil foi uma das primeiras nações a ter esses tipos de tecnologia. E fora o incentivo à faculdade de medicina do Brasil, o sistema educacional, tudo isso surgiu com Pedro II. A intenção, como ele estudava demais, a vida dele foi estudar. Ele achava que aquilo ali deveria ser repassado ao povo brasileiro. Só que vamos dizer assim, tudo na vida, né, tem os prós e os contras. Sim. Ele tinha coisas que ele, por ser estadista, ele não poderia abrir mão, porque ele desagregaria e desagradaria, né? Ele conteve muitas revoltas, muitas coisas internas ali na diplomacia, e outras também teve que ser na base do ferro e fogo, porque não tinha jeito, né? Quando não se há diálogo nem conversa, pelo bem da nação tem que ter a imposição. E foi o que foi feito, até a traição. Por quê? Quando ele decide, teve interferência de vários ali, de Antônio Rebouças, Luiz da Gama, ele conversou com essas pessoas. Ele sempre foi contra a escravidão. Só que existia o baronato, o pessoal que agregava os valores e que não tinha como abrir mão daquela mão de obra. Ele via que o movimento ali assalariado não daria certo. Por quê? Porque o salário seria o que a gente observa hoje. Você vê o salário, ele não te dá condições, né? E principalmente se for o mínimo. O mínimo, se a gente calcular na ponta do lápis, o mínimo não dá para nada, né? Eu acho até uma coisa assim que faz com que a pessoa tenha que, muitas das vezes, trabalhar no anonimato, ou melhor, se expor, botar mercadoria, ser camelô. Eu digo assim para a pessoa, porque se você, às vezes é interessante, é uma fortuna para quem paga e é uma miséria para quem recebe. É complicado, porque o problema não é só no Brasil, na América do Sul toda. Existe uma diferença assim absurda. E não há um interesse de ensinar uma pessoa a ganhar dinheiro.
Só tem que querer vender. Eu não vejo. Eu vejo poucas pessoas. Eu vi o cara que se preocupava com isso, foi Fernando Gabeira, que ensinava gratuitamente e tudo. Mas eu não vejo, de uma maneira geral, uma pessoa preocupada com a outra. Vega, isso não houve. E você falando aí justamente do Dom Pedro, é uma coisa muito bacana. Agora, teve, se não me engano, você pode até ver, a partir de 1850, né, o Queiroz, sei lá, Queiroz, começou a proibir a entrada, por causa dos ingleses, que fizeram pressão, a proibir a extradição de escravos negreiros para o Brasil. De uma diminuição, não sei, eu sei que foi no século XIX, meados, não sei qual foi o último que se desembarcaram em Santos e também lá na Praça 15, qual foram os últimos. Eu sei que teve a lei do sexagenário, né, que dificilmente o cara chegava aos 60 anos, é bom que se diga isso. Sim. Porque naquela época a pessoa não tinha antibiótico, não tinha nada. Ainda mais aquelas condições subhumanas que eles viviam. Mas o Fernando, no geral, a faixa etária brasileira, a perspectiva de vida não era alta, era baixa mesmo, né? Tanto é que o Dom Pedro ele falece com 66 anos, né? E porque tinha 66 anos e 3 dias de vida. Você vê que não ele tinha assim uma saúde um pouco debilitada, mas era uma pessoa forte, né? A gente comparando. Agora, a faixa etária dessas pessoas, né? Do escravizado. Os escravizados era 40. Muito. Quando conseguia chegar, né? Porque era todo o trabalho naqueles tempos era uma coisa assim muito forçada, não existisse maquinário, né? As coisas eram realmente braçais. E quando a pessoa se sujeitava à lavoura, a vida, vamos dizer assim, hoje a gente observa muito, hoje tem internet na roça, né? Hoje a gente chega na plantação, você vê o cara lá com o celular, movimentando as contas dele, fazendo a encomenda. Aqueles tempos isso aí era praticamente impossível. A comunicação dessas pessoas levava semanas para chegar, às vezes, a um centro de uma vila, né? Que dirá na capital da província. Então o acesso à medicina era muito restrito. Era no chazinho mesmo, né? No conhecimento popular, né? Resolvia a maioria das doenças no chazinho. E às vezes, quando era uma coisa mais... uma picada de cobra, aquilo ali era praticamente sentença de morte. Né? Uma picada de cobra naqueles tempos era uma sentença de morte. Não tinha os recursos, né? E outra coisa, no caso do escravo, pelo que você está falando aí justamente, qualquer coisa que acontecia com ele, não havia interesse em cuidá-lo. Ele era uma coisa descartável. Sim, eles tinham entre eles ali a cultura, porque o ambiente quando a gente fala assim em termos de conhecimento, né, de povos, a antropologia, a África é o extremo do mundo se encontra na África, né? Sim, porque sim. Lá todas uma simples mosca lá é motivo para morte, é um alarde, né? Porque o pessoal falava muito agora ninguém comenta mais, mas a mosca do sono, ela simplesmente a mosca pousava, lambia a pele da pessoa, daqui uma hora a pessoa já tinha falecido, né? A gente vê as cobras, né, falando aqui das serpentes, a mamba negra, ela não precisa nem picar, basta que ela atinja com a enzima digestiva dela, que é o veneno, e a pessoa dali está sentenciada à morte. Mesmo não tocando na parte, mesmo que a pessoa não tenha um machucado nem nada, porque aquilo machucado, aquela... Sim, não, a toxina dela, ela ataca a pele, ela causa uma erupção na pele, né, um ferimento e contamina, né? São coisas assim absurdas. Então a maior parte desse conhecimento que a gente tem de conhecimento popular, que eu diria assim, a cultura popular, para chás, para infusão, isso daí é uma herança africana,
indígena africana. Os europeus, eles conheciam muito pouco os chás, né? Os chás deles eram totalmente diferentes. E são as coisas que a nossa cultura é muito rica, a gente deveria fazer esse tipo de busca, né? E catalogar, né? Já tem muitas coisas aí, tem uma diversidade muito boa que a gente está conseguindo alcançar. Mas o mundo científico ainda, eu acredito que se a gente tivesse uma sequência do Império, o Brasil hoje seria uma potência totalmente diferente. Apesar do Brasil ser uma potência, né, a gente não pode negar, mas teríamos uma condição de vida bem melhor. E o Brasil ele sempre foi muito boicotado por grupos minoritários que querem escravizar o país, seja em ideologias, seja em vantagens próprias, né? A pessoa não está preocupada com os outros. Existe muito inclusive também muitas ideias baseado no que eu visitei e vi e narrativas que não são, na realidade, narrativas, são comentários mesmo de pessoas que falaram no âmago, como na Venezuela e tudo, a realidade do que é o socialismo na íntegra, né? Sim. Porque enquanto meia dúzia de gato pingados leva uma vida de marajá, um grupo pequeno, outros ficam a ver navios. E olha, nós estamos falando aqui na América do Sul, o que será, isso aí ninguém fala, que lá é tudo, na Coreia do Norte. Sim. O Brasil, eu acredito que o que falta ao Brasil? A própria população ser estimulada, se voltar para dentro de si mesmo e começar a entender, principalmente no nosso país, geografia, história e as ciências biológicas, né, e químicas, para você ver como que o Brasil é rico, esse território, e quem proporcionou que o Brasil permanecesse desse tamanho, né? Porque com a saída, né, quando a gente chega ao conhecimento do fim, desse fim do reino e o início do império, a gente vê que o Brasil, por pouco, o Brasil seria retalhado em várias partes, né, em vários pedaços. A gente conhece aí muito pouco dos farroupilhas, né, da Revolução Farroupilha, dos cabanos, né, dos balaios. Isso tudo tem que ser estudado. Quando você conhece a história do seu país, você tem um pensamento diferente. E quando a gente faz uma comparação, né, nós vimos aí depois desse golpe, desse verdadeiro golpe, né, que foi derrubar a monarquia, e não se implantou nada, porque a República ela foi um fracasso. A República, ela até a década de 80, a República não representou praticamente nada. A gente não teve nenhum avanço significativo, né? Nós só conseguimos avançar depois da crise, né? Disso daí da década de 80, quando o Brasil se afunda e surge, né, personagens aí como o Itamar Franco e o Ciro Gomes, né, que são os pais, vamos dizer assim, do Plano Real. O que foi o Plano Real? O Plano Real ele resgatou o valor da nossa moeda. Isso dali foi... Melhorou a autoestima do povo. Sim, foi o que aconteceu, que o Brasil já estava tão desgastado, né? A gente fala muito FMI. São organizações internacionais que dominam a economia. E a economia ela faz parte do sucesso do Estado. Se o Estado se isola, você citou a Coreia do Norte, aquilo ali é um exemplo que a gente deve estudar. Nós precisamos estudar. E é difícil até a pessoa, a não ser se o cara entrar muito a fundo, para estudar, para poder ouvir as pessoas e estudar, porque eles criam qualquer coisa que você... Por exemplo, você vai vender uma casa, se você não coroar o estadista, que é colocado lá pela ditadura, você pode ser torturado até a morte.
Aquilo ali é o exemplo, né, que a gente faz. Contra Deus, pátria, família. Aquilo ali é o fim de tudo, né, que a gente possa imaginar da seguinte forma. Se unificarem, né, eu penso na Coreia Livre, na Coreia Livre, né, na Coreia por inteiro, porque é o mesmo povo. São as mesmas pessoas, o mesmo povo, sendo que o oriental tem muito disso, né? Se a gente reparar, a gente está falando de impérios, né? O Japão atualmente é o império mais assim. São coisas assim, são vários exemplos que a gente deve observar e ver como que o Brasil perdeu a oportunidade. Ainda há tempo, mas eu acredito que a monarquia não tenha como mais retornar de uma certa forma assim. Seria até interessante a experiência, mas não tem como retornar, né? A nossa monarquia, ela se assemelha à dinamarquesa, né? A Dinamarca, ela já está sobre esse regime há bastante tempo, é parlamentarista, é constitucional parlamentarista. Ela é uma monarquia constitucional parlamentarista. A brasileira, muitos não sabem, mas o imperador ele não tinha o poder pleno, né? A Constituição de 824 ela deveria ser estudada. Por quê? Ela sairia do projeto, dos propósitos de Dom Pedro I. Existia o Partido Brasileiro, que era um partido, eu diria de hoje assim, centro-liberal, né? Eu não diria direita, porque direita e esquerda aqui no Brasil complexo, não existe. Isso daí vem lá da França e a gente não pode copiar a França, porque tudo que a gente vai copiar dos outros não dá certo. É centro-liberal. E tinha o radical. Eram 3 partidos, né? O português, que era contra a independência, então esses daí estavam interferindo em tudo para o imperador não conseguir administrar. Tinha... Anarquista ou não? Não seria anarquista não. Eles seriam monarcas, mas eles defendiam que o Brasil, que Dom Pedro não se tornasse um imperador e fosse um príncipe. Sim. O Brasil ficaria um ducado de Portugal, né, vamos dizer assim. E o liberal radical, né, esse daí era o pior de todos. Eles não aceitavam a monarquia e queriam a república. Então, qual foi a atitude de Dom Pedro I? Ele não teve outra alternativa a não ser fechar o Congresso. Ele fechou. Ele teve que fechar o Congresso e fazer a Constituição. Praticamente, ele fez as alterações necessárias, deixou a bomba para o Dom Pedro II. E Dom Pedro II soube administrar muito bem aquilo ali. Ele tanto soube administrar que aquilo, mais cedo ou mais tarde, a Constituição ela seria alterada, nós teríamos liberdade, né? Porque para votar, para ser candidato, para ser eleito, você tinha que ter bens. Você tinha que ter bens e conhecimentos. Você não poderia... hoje, né, a gente vê... O pessoal fala muito do nosso presidente, que ele não tem um diploma. O nosso presidente ele é inteligentíssimo. Ele sabe lidar com as coisas. Mas por quê? Isso daí é a vida dele, o convívio que ele teve, isso deixou a experiência administrativa e ele sabe administrar nesse ponto muito bem. E a verdade, ela é repetição, né? A pessoa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto é que tem aquele provérbio, diga-me com quem andas que eu direi quem és. Tanto na parte da ladruagem, um exemplo, como na parte intelectual. Porque o cara chega, tem dúvida. Não tem, de repente, pega um cara como Zé Disseu, que é um homem preparado, que dá de mão beijada para o cara o conhecimento, o cara começa... Então você vê um cara há 70 anos, 60 anos atrás, era uma coisa. Quando ele viaja de Pernambuco para cá e tudo, era um cara assim... Mas sempre teve o DNA daquele bigode de um cara dúbio. Ele fala aquilo que os outros querem ouvir, não o que ele acha. Exato. É um cara que... tudo. Já o Ciro já acha ele um homem mais verdadeiro, assim. Mas tem um posicionamento diferente, né? Vamos dizer assim. É um posicionamento com propriedade no que fala. Não vai perguntar a terceiros. Eu diria
O que acontece, né? O pessoal fala assim, fala muito nos provérbios, né? Que o rei não precisa saber nada, né? Basta ter os assessores. Mas quando você tem os assessores que não são, vamos dizer assim, nacionalistas, né? não são populares, aqueles assessores que vão passar ali simplesmente por passar, a gente não pode confiar, né? Eu vejo, voltando no passado, eu vejo que os conselheiros de Dom Pedro II, eles passavam muito por uma sabatina. Não era qualquer conselheiro que era o conselheiro de Dom Pedro II, apesar das intenções políticas, né? Porque a gente vê o caso aqui vou dar um exemplo aqui de Friburgo, né? O Paulino Soares de Souza, né? Que é o conselheiro Paulino, que dá nome ao distrito de Friburgo. O pai dele foi conselheiro de Pedro I durante um certo tempo. Aí Pedro I saiu, ele permaneceu pela corte, né, era o Visconde do Uruguai, e foi passando a mesma intelectualidade para o filho, né? O filho foi conselheiro de Pedro II, né, e foi até mais assim utilizado do que o próprio original, né, que o Paulino Soares de Souza nasceu até na França, ele era brasileiro, mas nasceu na França, e o Paulino, filho, ele nasceu em Itaboraí, né? E isso tudo a gente observa, o provérbio que você falou, né? Digas com quem andas, que eu direis quem és, né? Exatamente onde que... digas com quem andas, que eu direi eu direi quem és. Então, isso tudo, a gente vê essa interferência no Império, né, no Segundo Império, até quando começa os rumores, né, de república. Por quê? Essas pessoas foram se afastando de Pedro II por questões de idade, por questões de famílias, né? E ele começa a ficar no pior momento da administração, que era o momento que ele precisava tomar as atitudes, né, as atitudes mais enérgicas, que é o período das mudanças, né, que ele aceita a imigração. Olha só como que funcionam as coisas. Ele aceita a mão de obra de fora. Isso foi assinado por Dom Pedro II. Aceitar a imigração no Brasil para substituir a mão de obra que já não existia tanta mão de obra escravizada, né? Então o Brasil foi começando a entrar na industrialização, mesmo que pequena, mas o Brasil foi se tornando industrial, se tornando tecnológico. O que aconteceu? Faltou a mão de obra, né? Aí o que abre as portas? Abre as portas para os italianos, abre as portas para os austríacos, abre as portas para os alemães, né, para mais portugueses. Isso gerou São Paulo. A gente pega como exemplo São Paulo. O que São Paulo é hoje? É a cidade mais industrializada, talvez, das Américas, né? E até alguns países da Europa também. Sim, porque quando a gente o leste europeu e tudo. A gente avalia a indústria americana ela se expande às vezes para o estado inteiro. Não é uma cidade simplesmente, né? A gente fala, o pessoal vê muito Detroit. Sobre os automóveis. Mas o Michigan, eles têm diversas outras cidades ali que têm montadoras. É o caso do estado de São Paulo. A gente vê São Bernardo, né? A gente falando aí. Sim. É mais ou menos nesse molde. E isso tudo, se a gente tivesse uma sequência do Império ao invés do golpe, talvez o Brasil estaria usufruindo de melhores condições, né, do que atualmente. Apesar de que não é que o Brasil não está pobre, mas a distribuição de renda poderia estar muito melhor. Essa distribuição de renda é uma coisa muito complexa realmente, porque é difícil. Aliás, eu vejo os países da América do Sul, de uma maneira geral, todos reclamarem a mesma coisa. Claro que o Brasil, por ter uma extensão de terra de 8.500.000 quadrados,
8.500.000 quilômetros quadrados, já tem uma diferença mais, assim, por exemplo, você sai de uma região, vai para outra, e você sente você sai da maquiagem, que são as capitais do Nordeste, por exemplo, e vai para o sertão, você sente uma diferença muito grande. Mas uma coisa interessante que você está falando aí, tudo, só lembrar, é que com tudo isso que tem, eu vi que só agora, justamente o que você acabou de falar um tempo atrás, sobre as pessoas que trabalham no campo, que têm toda a tecnologia e que não tinham isso. Eu me lembro, estudando a história, que um candidato que estava praticamente ganho na política, um homem honesto, um galã, um homem que tinha uma honestidade fantástica, você pode ter, e que foi confundido por causa de uma frase que colocou, se não me engano, que não precisava de voto de marmiteiro, que foi o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Que estava com a eleição na mão dele e o povo naquela época não tinha a cultura, que hoje não tem, mas existia uma diferença entre o analfabetismo funcional com as redes sociais do que naquela época. Naquela época você saía, por exemplo, eu estou falando agora, nos anos 70, eu me lembro até o Marcelinho Carioca, aquele jogador, o pai dele era um cara, assim, ele mesmo falou, bronco, analfabeto, já, o Marcelinho deve estar com o quê? 55 anos, o pai dele estaria, não sei se está vivo, com 80 anos. O cara que nascia pobre nos anos 30, 20, ele era condenado a morrer pobre. E quando ganhava dinheiro, como aquele cara lá de Madureira, ele perdia, porque ele mesmo sendo do Rio, eles eram broncos. Sim, eu não tinha noção de administração. E até mesmo na fala, aquele Varela, não comparei com o Varela da Argentina, que foi o torturador lá, não o Afonso, nada disso. Sim. Mas os caras, você saía de Copacabana, ia para certos lugares, nos anos 70, era uma diferença muito grande, principalmente hoje, o cara mal ou bem, mesmo não sabendo nada, tendo que pagar, o cara tem nas costas, tá nas costas, sabe nem escrever, mas tem um segundo grau, não sei como, sim. Não sei como, eu vejo o cara, mas tem, não é nada, mas esse nada, em relação àquele nada de 50 anos, é um nada que sabe mexer no computador, sabe entrar nas redes sociais. Ele não sabe separar o jogo do trigo. Ele não sabe, como é que eu vou te falar? Interpretar texto. Tem dificuldade de compreender aquilo. Mas ele sabe dar opinião, ele sabe... Normalmente eles são pessoas muito ortodoxas, eles não analisam os dois lados, aquilo que convém a eles, mas eles têm mais um conhecimento pequeno, mas muito grande em relação dos que eram. O cara falava, não quero voto marmiteiro, o cara acreditava em narrativas. Isso você citou uma coisa muito importante. Vamos sair da rede social, tá? Por quê? Sim. Fake, né? Fato ou fake, né? Que está na moda agora. Fato ou fake. Porque o que acontece? E o conhecimento... Inteligência artificial também... Pior ainda, eu ainda sou simpatizante da burrice natural. Que a burrice natural você vai ler e vai procurar ver a verdade em cima daquilo ali. Porque o que é a inteligência artificial? O que é a rede? A rede são opiniões de outros, né? Aquilo ali não tem um fato verdadeiro. Não tem. Quando você expõe uma pesquisa, a inteligência artificial ela simplesmente se baseia numa coisa que já foi feita. E às vezes essa coisa que já foi feita, você não pode... No início você falou da medicina, né? O que é melhor? Um médico de 40 anos de profissão, com diploma lá do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, que é muito boa. O que é melhor? 40 anos de medicina, lidando com aquilo tudo ali, dedicado, né? O cara que estudou e se aperfeiçoa naquilo ali, ele está pondo a mão na massa.
Ou, de repente, o cara que vai vou ver aqui o que a inteligência artificial vai dizer a respeito disso, né? A gente tem que saber quem põe a mão na massa, é o campo, o cara que está no campo, o cara que está ali pondo a mão, que ele vai ver. As experiências são absurdas, né? Eu já observei aqui dentro de Friburgo coisas absurdas, né? Um médico eu não vou citar nomes porque é desagradável, mas um médico com 40 anos de profissão. São quase 15 mil dias, é bom que você diga isso. Você já imaginou que são 15, vamos botar arredondar, para 15 mil dias, a verdade que é repetição. Isso está no jornal. 365 vezes 2 dá 730, vezes 2, 14 mil, 1.400, aí coloca um 0, 14 mil, 15 mil dias. 15 mil dias. Ser reprovado no concurso público, tá? Para a área dele. Ele com 40 anos de profissão. Está registrado no nosso jornal mais popular da cidade. Ele foi reprovado. Insuficiência intelectual. Eu acho isso aí o cúmulo do absurdo, né? Porque eu diria que talvez uns 10 mil friburguenses nasceram da mão dele. E o cara foi reprovado no concurso para médico da especialidade, né? E a gente vê isso acontecer demais. Às vezes você falou do doutorado fácil, né? Agora nós temos a EAD, né? Ensino à distância, mas tem que ver o profissional. Às vezes o cara tem a dedicação, certo, naquele fato. E tem aqueles que simplesmente vão pôr o diploma, vai ler o texto, né? O enunciado e já sou mestre nisso aqui. Eu vejo isso muito acontecendo, né? E tem um detalhe também que como é que eu vou voltando à vaca fria, eu até esqueci o que eu queria falar agora aqui, que, por exemplo, quero ver se eu me lembro, deu uma coisa assim, um blackout assim, que a pessoa que estuda, quanto mais ela estuda, mais dúvidas irão aparecer. Exato. A não ser quando você é um doutor Lai Ribeiro, uma coisa assim, ou uma pessoa assim e tudo. Porque o mundo é dinâmico. A verdade, por exemplo, para 40 anos atrás, era uma literatura. A única ciência exata que não vai mudar nunca é a matemática. Há controvérsias. Então estou sabendo agora. Porque desculpa, Fernando, mas desde Einstein, rapaz, até a matemática já. Falar em Einstein, justamente isso que eu queria falar. Gente, eu não sei se está controvérsia. Sabia que justamente isso, para poder. Dizem que o Einstein, da teoria da relatividade, ele foi reprovado no vestibular. Para você ver que... Então, corroborando um gênio que tem coisas no mundo... A gente, rapaz, eu passei esse tipo de dificuldade, né? Que quando eu questionei a história da África e do Oriente, eu virei praticamente o alvo de todas as pedradas, né? Porque quando você fala a favor do negro, a favor do oriental, e você é de origem europeia, você é um branco de origem europeia, você fica... As pessoas te olham assim, mas o que esse cara tá falando, né? De que ele está falando? Eu questionei os indígenas, né? Que a gente não tem nossa história indígena. Tem umas coisas assim muito mal elaboradas. A gente se baseia em cartas, né? Mas e as nossas malocas, né? Nossas aldeias, que fim levou, né? Friburgo, eu junto com infelizmente, tadinho, Carlos Jaime, já se ele tivesse vivo, acho que ele estaria já com cento e alguns anos aí, ele faleceu. Mas a gente chegou a conversar a respeito. E ele me mostrando uma pedra, eu falei, Carlinhos, isso está parecendo uma forma de uma ferramenta. E nós começamos a meditar aquilo ali, passamos semanas, foi uns 2 meses, e ele falou, rapaz, você tinha razão, isso é um machado. E eu estou com várias pedras lá em casa guardadas, iguais a essa. E a gente achou isso aqui numa escavação no sítio. Falei, Jaime, isso aí é um machado neolítico. Eu não sei para quem ele entregou, mas Friburgo tinha malocas, né?
E a gente conseguiu achar em São José do Ribeirão urnas funerárias, né, anterior à colonização. Né, entendeu? Então... Meu amigo doutor Batista, olha, o papo realmente a gente viaja, é tão bom, é tanta coisa assim, que o negócio fica uma coisa maravilhosa. Infelizmente, o tempo está acabando. Eu tenho que lamentar muito, porque eu também adoro história. Sempre fui bom aluno dentro daquela visão francesa, né? Que você... Porque a gente é massacrado com visões de determinada coisa. Quando você vai estudar mais profundamente, aí já é outra coisa. Então, quero te agradecer muito mais uma vez por você ter vindo aqui, passado esse conhecimento, que é muito importante, e agradecer as pessoas que estão aqui assistindo o programa e dizer que semana que vem estarei aqui e agradecer a cada pessoa, a todo mundo em geral, e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus. Até semana que vem.